É a perspectiva, né? O exército do Senhor formado em muitos lugares na Terra. Sala 57, movimentos de 2, de 3, de 5, de 10, de 15, igrejas, uniões, associações, um mover de Deus. Hoje à noite, quando você estiver na vigília, se você trouxer para sua casa pessoas para adorar coletivamente, se você for fazer na sua igreja, eu sei que há muitas igrejas se movendo para fazer com jovens na igreja, perceba que esta é uma vigília com uma dinâmica diferente. Ela é uma vigília com dois ambientes, o ambiente virtual e, no seu caso, na igreja ou na sua casa, ou no salão onde você vai estar, presencial. Então, se você conseguir fazer organizadamente, eu vou avisar na vigília, tá bom? Quanto tempo eu vou fazer de oração e de louvor. Se nesse momento você quiser, na sua congregação, fazer o louvor com eles ao vivo e orar com eles ao vivo, no mesmo tempo em que nós estamos aqui com os que estão virtualmente, é bom para que você dê uma dinâmica diferente para o culto presencial, que é muito diferente desse culto que é online, né? Que é pela internet. As percepções desses cultos são diferentes. Então, se você vai estar presencial, faça esse movimento, tendo cuidado para você não entrar depois que a gente voltar da oração ou do louvor, para você dar dinâmica no seu culto presencial, tá bom? Eu vou te avisando o tempo para você ir se organizando para isso ficar bem afinadinha a nossa sintonia, tá joia? E tenho certeza vai ser uma bênção. Já oramos por você, que Deus a use poderosamente, e mais uma vez, muito obrigado. Amém, muito obrigada. Mais uma vez, bom dia a todos. Que Deus seja conosco continuamente. Somos carentes da presença, da graça do Deus Altíssimo, nos acompanhando a cada dia, a cada instante. Hoje eu quero pensar com vocês muito delicadamente, buscando ser o mais assertivo possível naquilo que é necessário para nós sermos conduzidos no Espírito em entendimento a respeito da vida prática. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é abrangente, ele é completo, ele perpassa todas as áreas da nossa vida. Ele alcança quando nós permitimos ser alcançados pelo Espírito, quando nos permitimos ser alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho impacta todas as nossas relações, todas as nossas áreas da vida. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é potente, ele é salvador, ele é transformador. Dito isto, uma das formas pelas quais nós temos sido muitas vezes afetados e levados a experimentar, inclusive, fracassos espirituais, é quando muitas vezes nós temos sido afetados por enfermidades que nos tiram o brilho dos olhos, que nos tiram o vigor dos nossos músculos, que não nos sustenta mais dizer o que fazíamos antes com alegria, fazer o que antes realizávamos com prazer, nos é tirado o brilho, a força, muitas vezes até a esperança, como muitas vezes encontro pessoas desesperançadas. A Organização Mundial da Saúde já chegou a dizer que nós estamos prestes a uma outra pandemia, prestes a vivermos uma outra pandemia, agora uma pandemia de doença mental. São Paulo, para quem está por aqui em São Paulo, esta é uma capital a que ocupa o primeiro lugar no mundo em doenças mentais. São Paulo é a capital número 1 no mundo em doenças mentais. Nós, a cada instante, encontramos pessoas nos pedindo ajuda. Os consultórios de psicologia, os consultórios de psiquiatria, cada dia estão mais lotados. Possivelmente, nesta manhã, eu estou falando para pessoas que enfrentam dores e aflições na alma, dores e aflições na mente, dores e aflições no corpo, e que estão ocupando
as estatísticas das debilidades humanas, das enfermidades humanas, das doenças que têm assolado a muitos de nós, a muitos da nossa família. E isso me chama muito a atenção para que nós sejamos atentos ao que o Evangelho nos pode trazer de vigor físico, mental e espiritual. Quando o mundo está caindo aos pedaços, quando o mundo está vendo as estatísticas aumentarem em tanto sofrimento. Pós-pandemia, aumentou o número de pessoas ansiosas, portanto, o número de pessoas em sofrimento mental, juntamente com os de depressão leve, moderada ou crônica. Um aumento importante no número das vendas de ansiolíticos. Uma corrida para os consultórios, sendo que muitos nem conseguem chegar aos consultórios, nem conseguem acesso a atendimento médico adequado, a atenção médica adequada. Isso, inclusive, me faz lembrar sobre quando Jesus, entrando pela porta das ovelhas, lá em Jerusalém, num dia de sábado, ele chegou ao redor do tanque de Betesda, aquele lugar que recebia ali centenas e centenas de pessoas, com as suas mais diversas formas de dor e agonia, paralíticos, feridos, pessoas que estavam fisicamente e emocionalmente destruídas, os aleijados, os coxos, os tidos como malditos por carregarem doenças no corpo. Veio Jesus Cristo e se aproximou dos malditos. Veio Jesus Cristo e se aproximou daqueles que diziam ser malditos. E vem Jesus Cristo para dizer, vocês que estão enfermos, vocês que estão doentes, vocês que estão infelizes, vocês que estão destruídos, eu vim para estar perto de vocês. Eu vim para restaurar vocês. Eu vim para curar vocês. Jesus entra naquele lugar e ele vê um dos piores ali. Jesus vê um dos piores moribundos ali. Um que estava doente há 38 anos. Essa história está no Evangelho de João, mas eu estou só passando por ela para lembrar a você sobre como Jesus se aproxima dos enfermos. Para muitos pode parecer ser maldição. Para Jesus Cristo não é simplesmente a maldição do pecado, não é somente a crueldade que o pecado, de maneira tão imunda, nos afeta. Jesus Cristo, acima de tudo, ele vem se manifestar em graça para resgatar os que estão afetados pelo maldito pecado que assola o mundo inteiro, de todas as formas. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Excede a graça de Cristo, excede. E Jesus Cristo se aproxima e vê o pior dos que estavam ali, aquele homem, quando levanta a face, vê sobre ele a face de Jesus Cristo, perguntando, você quer ser curado? Aquele homem não sabia quem era que falava com ele. Certamente o que aquele homem mais desejava era ficar curado. Mas diante da pergunta de Jesus, o que ele diz? Você lembra do que ele diz? Ele diz, Senhor, eu gostaria, eu não posso, porque quando eu me aproximo do tanque, você sabe, aquele tanque de Betesda, havia ali um saber de que se houvesse retomei. Porque ali havia um saber de que aquelas águas, se movidas
pelo anjo, como era o saber daqueles dias, e não há nenhuma informação de que aquilo era um mito ou verdade, apenas está escrito como está. Então havia o mover daquelas águas, e o primeiro que se lançasse naquelas águas seriam curados, mas ali ao redor havia muita gente que se lançava à beira daquele tanque, e muitas morriam à beira do tanque, morriam, não conseguiam entrar ali, não conseguiam, a sua única esperança era aquele tanque, eram aquelas águas. Então aquele homem diz para Jesus: Senhor, eu eu não consigo, porque outros vão à minha frente, porque outros conseguem entrar ali. Talvez outros tivessem, inclusive, ajuda. Ele não tinha ninguém. Ele disse: eu não tenho ninguém que me ajude. E Jesus Cristo diz para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não pediu que aquele homem tivesse fé. Jesus não pediu nada àquele homem. Jesus simplesmente disse para ele o que ele deveria fazer. Levanta, toma teu leito e anda. Quando Jesus falou, ele creu. Mas Jesus não perguntou antecipadamente se ele cria. Jesus não requereu dele nenhuma fé. Jesus somente disse o que ele deveria fazer e imediatamente se mostrou a fé daquele homem, e aquele homem levantou-se. Em fração de segundos, ele levantou-se segundo a ordem de Jesus, até porque eu penso, creio, que era muito difícil resistir à autoridade da voz de Jesus. Ele levanta, toma seu leito e anda. Nessa manhã eu quero que a palavra de Deus encontre lugar em sua mente, em seu coração, e faça você considerar que diante das misérias do mundo, que diante das misérias de um mundo diretamente afetado, diretamente maldito por conta do pecado, e todos nós somos afetados por isto. Uns vivem a sua realidade de uma maneira muito dura, e pode às vezes pensar como aquele paralítico à beira do tanque de Betesda: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve ali. Talvez você seja uma dessas pessoas que pensa ser sozinho na sua dor, que pensa ser sozinho na vida, que pensa ser sozinho para enfrentar os embates da vida. Pode ser você uma dessas pessoas que, como aquele homem, diz: eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém por mim. E é quando você diz que não tem ninguém por você, é que vem Jesus Cristo para você e diz: levanta, toma teu leito e anda. Eu vou agora levar você a uma outra história. E essa eu vou ler com você. Está em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. E nós vamos relembrar uma das histórias mais conhecidas e marcantes para nós cristãos. Mas muitas vezes aquilo que já é tão conhecido não encontrou lugar ainda no coração da gente, na mente da gente, para impregnar a nossa mente, impregnar o nosso corpo da verdade que a palavra de Deus é. Nós vamos falar a respeito de Elias, e vocês devem imaginar, eu já sei, eu conheço, hoje eu gostaria que você desse atenção ao que é feito por aquele que, quando recebe a palavra, decide-se, por meio dela, a obedecer. Para que, então, por meio da obediência, nós alcancemos a vitória, inclusive sobre as nossas dores físicas, mentais e espirituais. Você sabe que Elias enfrentou 450 profetas, os profetas de Baal, os profetas de Jezabel. E aquela mulher ficou irada e ameaçou aquele homem, e você sabe o que veio a seguir? É um grande contraste com o que Elias fizera anteriormente, enfrentando todas aquelas pessoas no nome de Deus. E em nome de Deus, sendo usado por Deus, fez um enfrentamento grandioso. E todos ficaram atônitos diante do que acontecera ali. Mas Elias temeu, Elias fugiu, Elias caiu em profundo lamento por ele próprio e fugiu.
A palavra de Deus, então, vai nos dizer aqui, em 1 Reis, capítulo 19, da sua fuga para o Sinai, diz que ele teve medo e fugiu para salvar a vida. Ele antes não temeu 450 homens, mas agora ele temeu pela própria vida e fugiu. Às vezes somos nós também fugindo aqui, fugindo da nossa responsabilidade, fugindo de nós mesmos, fugindo da nossa história, fugindo, negando, não aceitando. Muitas vezes nós também temos o nosso deserto, para onde nós estamos fugindo, negando, se escondendo, amedrontados, doentes, cansados, muito cansados. E nós estamos, de fato, muito cansados. Nós estamos cansados de ouvir histórias macabras, histórias terríveis, histórias de crianças maltratadas, abusadas, como recentemente agora temos acompanhado a história de uma menina de 11 anos que ficou grávida, uma criança de 11 anos. E então discute-se tirar ou não tirar esta criança que está no seu ventre, uma criança levando outra. Meu Deus, é tanta loucura envolvida neste mundo. Crimes de toda ordem. Abusos, quantos abusos são cometidos dentro de casa? Quantos abusos, violências são cometidas dentro de casa? Quanta aflição tem sido testemunhada? E a gente vai aí fugindo de tudo isso, até para não enlouquecer. Aquele homem fugiu, cansado, exausto, triste. Porque os servos de Deus também ficam tristes, os servos de Deus também ficam cansados, os servos de Deus também ficam aflitos. Este é o mundo em que nós vivemos, e nós não somos alienados dele, nós estamos nele, mas nós não somos dele. Nós estamos aqui, mas nós não somos deste mundo. Porque Jesus Cristo disse assim. Ele sentou-se debaixo de uma árvore e pediu a morte. Você sabe, pediu a morte. Você sabe que você aí do outro lado que me escuta agora também pode ser este que pediu a morte, que pediu para deixar de existir, que pediu para não continuar a viver, de tão doente, de tão aflito, de tão desesperado que esteve. Aquele homem continuou. Então ele se deitou ali embaixo daquela árvore. E enquanto ele dormia, e a partir daqui preste atenção no que Deus faz com os doentes. A partir daqui preste atenção no que Deus faz com quem está desesperançado, com quem está cansado, com quem está pensando em tirar a própria vida. Preste atenção como é que Deus trata. Preste atenção nisso. Dê atenção à forma como Deus vê você quando você está no fundo do poço. Para que você não fracasse, para que você não se lance profundamente ao desespero, mas ao senti-lo, que você receba aquilo que Deus te entrega. Cuidado. Veja então que quando aquele homem estava pedindo a morte e adormece debaixo de uma árvore, então, enquanto ele dormia, ele não estava orando, ele não estava pedindo a Deus nada, ele estava dormindo, a única coisa que ele havia pedido antes era para morrer. E ele dorme de cansaço no deserto, no caminho para o deserto. E quem se aproxima dele? O Senhor envia um anjo que tocou aquele homem e disse: levante-se e coma. Eu acho isso muito precioso, porque quando nós muitas vezes estamos doentes, eu sei que é muito possível receber olhares críticos, palavras críticas, dizendo que você está doente, que você está com depressão, que você está com ansiedade, porque você é um pecador miserável, porque se você tivesse a bênção de Deus, você não estaria assim doente. Porque se você tem passado pelas agonias que você passa na sua vida, se você estivesse debaixo da graça de Deus, da bênção de Deus, isso não lhe estaria acontecendo.
Como pensavam antigamente a respeito dos leprosos, como pensavam a respeito dos cegos, dos coxos, dos doentes miseráveis, diziam que era porque estavam destituídos da graça de Deus, eram miseráveis, ao ponto de serem abandonados por Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo veio e o Senhor Deus sempre se manifestou para dizer que ele nunca abandonou um que estava em agonia de alma. Aquele homem, então, é visitado por um anjo quando ele está pedindo a morte. Eu gostaria que você cresce, em nome de Jesus Cristo, que na sua pior hora, na hora mais escura da noite, que o toque de Deus pode ser sentido. Que o toque de Deus pode ser sentido. E que a luz de Deus pode resplandecer outra vez sobre você. É quando você pensa que não tem mais jeito. É quando você pensa que não tem mais o que ser feito. Quando você pede o fim da própria vida, que vem Deus para reiniciar a tua história. O anjo diz, levanta e come. É Deus dizendo para você. Eu não estou para te condenar, eu estou para te alimentar, eu estou para cuidar de você. Eu estou para te pôr de pé, eu estou para te fortalecer. Eu não estou aqui te olhando com maus olhos, eu não estou aqui condenando que você esteja doente. Você está doente porque você vive no mundo doente. Você está doente porque você muitas vezes não se deu conta de que você estava cooperando para ficar doente. Também, e essa é uma verdade sobre a qual nós precisamos falar. Mas vamos nos adiantando no que diz a palavra. Que enquanto ele dormia, o anjo se aproxima, diz, levanta e come. Ele toca naquele homem para então dizer o que disse. O anjo toca. Hoje é dia de o anjo tocar em você, eu creio. Eu creio que tantas e tantas pessoas que me escutam agora, escutam a palavra de Deus, não as minhas palavras, mas a palavra de Deus. Quando você está muito doente, quando você está muito mal e desesperançado, eu só quero que você, em nome de Jesus Cristo, não acredite no que diz o maligno, não acredite nas insinuações do destruidor, não acredite em nenhuma voz que faz com que você se sinta menor, que faz com que você se sinta abandonado, que faz com que você se sinta terrivelmente abandonado sem que Deus escute a tua voz. Lembre-se, quando você estiver debaixo do peso da mão, da dor, da culpa, da aflição, da depressão, da ansiedade, ou qualquer outro transtorno mental, qualquer outra dor que te aflija. Lembre-se que nesta hora não tem condenação de Deus sobre você, tem a mão de Deus te tocando, tem o anjo do Senhor te visitando e dizendo a você o que deve ser feito agora para você ser restaurado, para você ser restaurado verdadeiramente. O Senhor te toca para curar e não para te destruir. O toque de Deus é toque de cura. O toque de Deus é toque de cura. E bendito seja o nome do Senhor. O toque de Deus é toque de alimento. Ele diz, levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. A comida que Deus dá não é uma comida fria ou requintada, é comida quente, é pão quentinho para alimentar a tua alma. Eu vou dizer outra vez que a comida que Deus te dá, o alimento que Deus te dá, quando você está pedindo para ter fim à própria morte, para ter fim à vida e pedindo a própria morte. Olha isso. O Senhor se aproxima para te dar pão quentinho, água fresca. O Evangelho é pão quentinho, é água fresca. O Espírito Santo é água fresca, é pão quentinho do céu para você.
A unção de Deus na tua vida nesta manhã é pão quentinho para te alimentar a alma. É água fresca para saciar tua sede. Olha isso que Deus fez. Um profeta, um homem grande perante Deus e perante toda uma nação, chamado por Deus, chega ao fundo do poço, e quando ele está no fundo do poço, em lugar de acusação, o Senhor manifesta graça, oferecendo pão quentinho e água fresca. E o anjo, depois que Elias comeu, bebeu, ele deitou-se novamente, porque muitas vezes é assim que nos acontece mesmo. Nós somos revigorados, nós fomos alcançados, mas outrora a dor é tão intensa que a gente volta a pensar, mas eu não consigo sair daqui, eu não consigo levantar, eu não consigo me mover, eu não consigo dar jeito na vida, eu não consigo. Eu não consigo. E quantas vezes eu ouço pessoas me dizer, eu não consigo, Darleide, eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Deus sabe que muitas vezes você não consegue. E ele outra vez fez o anjo voltar e tocar outra vez, mais uma vez, e disse, levante-se, coma um pouco mais. É um pouco mais que o Senhor quer que você coma. É um pouco mais que o Senhor quer que você beba. É um pouco mais que o Senhor quer te confortar. É um pouco mais. Porque a tua dor deve ser tão grande, a sua aflição deve ser tão grande, que muitas vezes você vai precisar de algo mais, de um pouco mais do alimento, um pouco mais do cuidado, um pouco mais do toque, um pouco mais do abraço, um pouco mais de família, um pouco mais da igreja, um pouco mais dos amigos, um pouco mais dos filhos, do marido, da esposa, um pouco mais de carinho, de reconhecimento, de amor. Tem gente morrendo do nosso lado por falta de amor. Tem gente prostrada aí na sua casa, tem gente infeliz aí na tua casa, tem gente desesperançada aí na tua casa. E muitas vezes você fica lançando o que vai curar, o que vai restaurar a este alguém, sem se dar conta que não é para lançar ao longe, mas pode ser você, o abraço, o toque, como o toque deste anjo, como a visita deste anjo, como a presença deste anjo na vida de Elias. E que o Senhor providencie tal bênção, do acolhimento, do abraço, do ouvido amigo, do ombro amigo, da atenção, do alimento, do cuidado. Elias então se levantou e comeu, e aqui eu quero fazer você pensar no que é tão marcante no processo. É que sempre aparece um tanto de obediência. Elias, ele foi acordado e comeu e bebeu, voltou a dormir, o anjo tocou novamente e disse para ele comer e beber outra vez, ele comeu e bebeu. Segue-se que, diante daquilo que nos é proposto por Deus, fica o convite para que nós, então, sejamos obedientes. Elias se levantou, comeu e bebeu, como o anjo disse para fazer. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ontem nós falamos a respeito dos discípulos que estavam voltando para Emaús e Jesus foi buscá-los. Hoje Elias está fugindo para o Monte Sinai, o monte de Deus, e lá no monte de Deus, o próprio Deus com ele vai falar. Ele está fugindo para o monte de Deus. Então ali ele encontrou uma caverna onde passou a noite. E você sabe que o Senhor Deus se aproximou de Elias e perguntou para ele o que ele estava fazendo ali.
O que você está fazendo aqui, Elias? E agora começa uma nova etapa nesse processo. Antes o Senhor estava cuidando, antes o Senhor estava ali por perto, dando pão quentinho, água fresca, estava acompanhando, o anjo do Senhor acompanhando. Isso é para que você nunca se esqueça de que na nossa jornada, seja ela qual for a jornada, de dor, de aflições, você doente como está agora, eu só quero, em nome de Jesus, que você nunca duvide de que Jesus está com você, de que o Espírito está com você, de que o anjo de Deus está com você. Mas agora eu te peço que você abra os seus ouvidos para levar em consideração o quanto é necessário que você coopere com Deus. Quando Deus disser para você, coma, coma. Quando o Senhor disser para você, beba, beba. Coma o pão quentinho, a água fresca. Você sabe, porém, que muitas vezes nós temos a tendência a lamentarmos. Quando o Senhor pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Ele diz, Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho te servido com muito zelo, ao Deus dos exércitos eu tenho servido. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram seus altares, mataram seus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Eu sou o único que restou. E ele lamenta. Ele lamenta que seja só ele. Ele lamenta que só ele seja o único que exista adorando a Deus e que todos os outros abandonaram ao Senhor. Ele lamenta por ele. E nós temos tendência a ficarmos muito em nós mesmos. Eu tenho citado com vocês nesses dias de como nós muitas vezes fracassamos, porque nós ficamos muito centrados, autocentrados, e nós temos tendência a falarmos muito da nossa dor, e falarmos muito de nós mesmos, e ficarmos muito, muito, muito tempo em nós mesmos. Elias fez esse mesmo movimento. E quando ele diz, respondendo a Deus sobre o que ele estava fazendo ali, que ele estava fugindo, porque ele era o único bom, ele era o único fiel, ele era o único coitadinho. Ai, como eu sou coitadinho, Senhor, eu sou coitadinho, eu fiz tudo. Mas olha aí, Jezabel me perseguindo, olha aí, todos se abandonaram, sou eu, pobrezinho, eu, coitadinho de mim. Ai, como eu sou coitadinho. Pensar de ser tão coitadinho assim adoece mais ainda, rasga a alma mais ainda. Quando nós nos olhamos como coitadinhos, ai, como eu sou vítima da vida, como eu sou vítima do mundo, como eu sou vítima de tudo, sem se dar conta do socorro de Deus para quem é vítima. Deus socorre. Elias foi socorrido ali, no entanto, ele volta para um discurso repetitivo e ele vai se repetir assim. E o Senhor vai continuar com Elias, pacientemente com Elias. Quando Elias fala como ele é coitadinho, como ele é o único bonzinho, então o Senhor diz, saia, ponha-se diante de mim aqui no monte. Mais uma vez um verbo, mais uma vez requerida uma ação. Saia daí. Antes era coma, beba, levante. Antes que você prossiga. Agora o Senhor diz, saia daí. Ponha-se diante de mim. Olha os verbos, prestem atenção nas ações requeridas. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou um forte vendaval, e você sabe como foi aquele momento que está descrito em 1 Reis, capítulo 19. Houve um terremoto, depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio um suave sussurro, e quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com capa, saiu e ficou à entrada da caverna. Saiu e ficou à entrada da caverna. E mais uma vez o Senhor pergunta a Elias, o que você está fazendo aí? E o que Elias vai dizer dessa vez, meus amados? O que você vai dizer agora? Quando alguém perguntar como você está, será que você vai dizer a mesma coisa que sempre disse? Elias disse a mesma coisa. Mesmo depois de toda a manifestação de Deus,
Depois de todo o cuidado de Deus, Elias continua dizendo a mesma coisa. Elias continua repetindo o mesmo rosário, o mesmo lamento, o mesmo lamento, o mesmo lamento. Ele vai dizer: ó Senhor, eu tenho servido com zelo o Deus dos exércitos, contudo os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Ele diz a mesma coisa. Até quando nós vamos continuar dizendo as mesmas coisas? Até quando nós vamos continuar dizendo a mesma coisa, contando a mesma história? Coitadinho de mim, sou vítima, sou vítima, sou vítima. Até quando nós vamos ficar colaborando para adoecer a nossa mente, o nosso corpo? Até quando nós vamos ficar embaixo de uma árvore pedindo para morrer? Até quando nós vamos ficar surdos para o que o Senhor está perguntando e respondendo somente a partir do que nós escutamos no coração doente? Se nós estamos doentes, nós precisamos buscar a saúde. Se nós estamos doentes, nós precisamos procurar a vida e não a morte. E existe vida quando nós respondemos as perguntas que Deus nos faz. O que você está fazendo aí? Até quando você vai ficar ocupando esse lugar de vítima, de doente, de coitado, de miserável? O mundo é miserável, mas você não. O mundo está miserável nos seus pecados, mas nós estamos sendo chamados pelo Senhor. O Senhor nos tem dado alimento, o Senhor nos tem dado o pão da vida, a água da vida. O Senhor tem nos dado graça, misericórdia, a companhia dos santos anjos, a unção do Espírito, para nos dar vida, vida em abundância. O Senhor Jesus Cristo veio trazer vida em abundância. Até quando nós vamos ficar contando a mesma história? Essa história que tem preenchido o tempo todo de alguém. Como Elias, se vitimizando. Cuidado, cuidado. Você está doente? Está. Você está como fruto de quem vive num mundo caótico. Mas o Evangelho veio para tirar você desse lugar de vida caótica, de colocar no lugar onde a graça de Deus resplandece, o poder de Deus se manifesta e você é revigorado. Então o Senhor disse, depois desse último lamento de Elias: volte pelo caminho por onde veio e vá ao deserto de Damasco. Quando chegar lá, olha a quantidade de verbos, olha a quantidade de ação que aquele homem precisa agora executar. O Senhor diz: volte pelo caminho por onde veio. Volte. Vá fazer o que precisa ser feito. Vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja. Chega uma hora que o Senhor diz assim: eu te cuidei, eu vou continuar te cuidando, eu te alimentei, vou continuar te alimentando, eu saciei a tua sede, vou continuar saciando, eu te ouvi, eu te fiz perguntas, eu te acompanhei pelo deserto, eu te trouxe até aqui, você está no meu monte, você está na minha presença, agora vai fazer o que precisa ser feito, vai fazer o que deve ser feito. Agora que você está minimamente revigorado, volte e faça o que precisa ser feito. Ele volta. Elias partiu dali, encontrou Eliseu, jogou a capa sobre Eliseu. Elias foi trabalhar para o Senhor. Elias foi agir. Elias foi revigorado por Deus, tocado por Deus, alimentado, nutrido. E por que eu reforço muito isso? Porque eu quero que você saiba que quando você não está com a menor condição, quando você está realmente no fundo do poço, quando você está destruído, o Senhor se aproxima para te revigorar. E quando Ele te dá o mínimo de vigor, é para você levantar e agir. E agora você precisa agir em nome de Deus, para que você tenha vigor permanente para a glória de Deus. E você precisa agir, porque não dá para nós passarmos uma vida inteira lamentando, não dá para a gente passar uma vida inteira contando uma mesma historinha, não dá.
Ainda que essa história seja legítima, o Senhor Deus disse, Elias, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Elias, não é só você. Elias, tem outros, tem outros. Elias, eu estou no comando, eu estou no controle, eu sei como as coisas estão acontecendo. Eu não estou cego, eu não estou surdo, eu estou vendo tudo acontecer. Mas, Elias, eu tenho um propósito para a tua vida. É o Senhor dizendo hoje, nesta manhã, Ana, Maria, João, José, Júnior, Ruth, Obedes, eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho um propósito. O que te fizeram, eu sei que doeu, também me fizeram na cruz, eu carreguei todo o pecado do mundo, eu carreguei as misérias deste mundo nas minhas costas, eu sei o que é isso, eu sei o que é estar prostrado debaixo de uma cruz, eu sei o que é cair sob o peso de uma cruz, eu sei o que é ser cuspido na cara, eu sei o que é ser tratado como qualquer, eu sei o que é ser ferido no peito, ferido nas mãos, ferido nos pés, eu sei o que é ter a carne rasgada por chicotes, eu sei o que é ter a testa dilacerada por espinhos, eu sei o que é ter cuspe na cara, eu sei o que é a dor deste mundo, eu sei o que é a tua dor, eu sei o que é o teu desespero, eu sei, diz Jesus, mas eu sei que a essa altura o teu coração precisa ser aberto para receber o que eu te digo. Levanta, levanta, em nome de Jesus, levanta. Me escute nessa manhã, me escute. Jesus Cristo está dizendo, levanta, vai fazer o que precisa ser feito. Queridos, os adventistas do 7º dia têm um dever na terra, levantar Jesus Cristo e o Evangelho de maneira plena. E nos foi conferido contar para o mundo, aliado ao Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de saúde. E muitas vezes nós temos sido negligentes quanto ao que fazer, quanto a este fazer, quanto a este mover, quanto a esta atitude que é requerido de nós para que nós tenhamos saúde. Tem pessoas esperando milagre, enquanto continuam quebrando as leis da saúde. Tem gente esperando que o Senhor opere, enquanto não tem cooperado nem para levantar e fazer o mínimo que precisa ser feito. Olha o que diz esse texto, que está no livro Parábolas de Jesus. É a saúde uma bênção de que poucos apreciam o valor. Contudo, dela depende, em grande parte, a eficiência das nossas forças mentais e físicas. Nossos impulsos e paixões têm sua sede no corpo, e o mesmo deve ser conservado nas melhores condições físicas e sob as melhores influências espirituais, para que façamos o melhor uso dos nossos talentos. Nossa saúde é para ser para a glória de Deus. Tudo que nos diminui a força física e enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Escuta bem, tudo que nos diminui a força física, enfraquece a mente e nos torna menos capazes de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justos. O mau uso das forças físicas abrevia o tempo em que nossa vida pode ser usada para a glória de Deus. E nos incapacita para cumprir a obra que Deus nos deu para fazer. Veja, nos incapacita para fazermos a obra que Deus nos deu para fazer. E eu estou falando para milhares de pessoas que eu sei estão quebrando as leis da saúde, ainda que sejam guardadores da lei de Deus, da lei moral, mas vejam bem, prestem atenção.
condescendendo ou nos permitindo com a formação de maus hábitos, recolhendo-se tarde, ou seja, dormindo tarde, satisfazendo o apetite com prejuízos da saúde, pomos fundamentos de debilidade, de doenças, de fraqueza, negligenciando os exercícios físicos, fatigando ou trabalhando em excesso a mente e o corpo, desequilibramos o sistema nervoso. Os que assim desconsideram as leis naturais, encurtam a vida e se desqualificam para a obra. Também estão roubando a oportunidade de outros usufruírem da sua vida. Ainda mais, o Senhor considera-nos muitas vezes culpados quando por nossos hábitos nós privamos o mundo do bem. Transgressão da lei física é transgressão também da lei moral. Transgressão da lei física é também transgressão da lei moral. Nós muitas vezes fazemos distinção. Nós muitas vezes, porém, somos negligentes com as leis da saúde. E o Senhor está nos chamando para que nós tomemos posição. Hoje a pergunta é, o que você vai fazer? Lembra que eu citei, enquanto li o texto com vocês, sobre os verbos, as ações, as atitudes, o que Deus ia requerendo a cada um dos passos dados por Elias, o que Deus requereu daquele homem paralítico, aquele coxo lá ao redor do tanque de Betesda. O que Deus requereu de cada um, levante, isso é verbo, isso é ação, faça isto, faça aquilo, faça. Outrora, Jesus dizia para alguns outros a quem ele curou, vá até o sacerdote. Outrora, eu e você precisamos conscientemente sermos instruídos, como somos instruídos, a sermos cuidadosos com o que nós precisamos fazer. Crer é nos levar, crer é ser levado a agir. Como diz Tiago, não é simplesmente ser ouvinte. Nós somos aqui instruídos, ensinados a ir e fazer, porque o Evangelho nos impulsiona, porque Jesus Cristo nos conduz, porque o Espírito nos ensina, e nós então agimos no nome de Deus, mas nós muitas vezes não consideramos que esta seja uma verdade, que ser negligente com as leis da saúde é ser também negligente com a lei moral, porque o autor de um é autor da outra. Deus é autor da lei moral, Deus é autor da lei dos 10 mandamentos, Deus é autor da lei dos sistemas que regem a saúde. Sua lei está escrita com o seu próprio dedo em cada nervo, em cada músculo, em cada faculdade que nos confiou. Eu estou lendo o livro Parábolas de Jesus, o capítulo 49, tratando sobre saúde. E eu vou repetir esta frase, pastor Wagner sempre diz da necessidade da repetição. Ontem nós falávamos sobre isso, né, pastor? Sobre quão importante é que a gente guarde, como a gente tem aquilo impregnado enquanto verdade em nossa mente. Transgressão da lei física é transgressão da lei moral. O autor de um é autor da outra lei também. Assim como ele escreveu com o próprio dedo, em tábuas de pedra, a lei moral, os 10 mandamentos, ele escreveu com o próprio dedo em cada nervo, cada músculo, cada faculdade que confiou ao homem. E todo abuso de qualquer parte do nosso organismo é uma infração desta lei. Todos devem ter inteligente conhecimento da anatomia humana para poderem conservar o corpo em condições de executar a obra de Cristo. O mundo quer ter saúde para exibir um corpo bonito, para exibir barriguinha sarada nas redes sociais.
O mundo quer barriguinha sarada, tanquinho, músculos, quer pernas torneadas, para então vestir as suas roupas belas, exibir seus belos corpos, mas nós cristãos somos chamados a termos saúde para com o nosso corpo e a nossa mente, glorificarmos a Deus, sermos instrumentos poderosos para levar adiante o Evangelho. Por isso que Deus se utiliza da mensagem de saúde para resgatar a nossa saúde, a nossa vida, para que a nossa vida seja um instrumento poderoso para anunciar o poder de Deus. E o Senhor cuida para isso, o Senhor pacientemente nos cuida. Eu vou dizer outra vez, tá? Pão quentinho, água quentinha, vai cuidando, vai caminhando com você, vai te levando a pensar, e ele começa a te fazer perguntas, e chega uma hora, quando você conta a mesma história, mas é que eu estou doente, eu sou um coitado, eu sou um pobrezinho, ai, é que tudo que eu sofri, é que tudo que eu vivi, é que tudo que eu passei, olha a condição em que eu me encontro, olha isso, olha a minha vida, o que é? Vem o Senhor Jesus e diz assim, vem o Senhor e nos instrui. Vai e faz o que precisa ser feito. O que precisa ser feito, creia. Creia que eu não estou aqui para te condenar, que eu vim para te salvar, que eu vim para os doentes. Eu vim para te restaurar completamente. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Sabe, há algum tempo eu fiz um programa, um consultório de família, na TV Novo Tempo, onde eu sou apresentadora. Nós levamos ali ao estúdio um homem que quis estar ali para testemunhar. Ele só tem movimento no pescoço. Todo o restante do seu corpo é paralítico. Ele conseguiu aprender a mover a caneta com a boca. Ele conseguiu, de uma maneira inimaginável, testemunhar, aprendendo de que, ainda que ele esteja paralítico em cima de uma cama, aleijado em cima de uma cama, ele consegue comunicar com pouco que ele pode mover, mas ainda pode falar de quanta paz ele tem, muito mais do que tinha quando ele era um homem que podia correr, que podia se mover, que podia ir onde queria, voltar quando quisesse. Hoje, paralítico em cima de uma cama, ele foi afetado de uma maneira tão poderosa pelo Evangelho, que aquele Evangelho parece ter visitado as entranhas daquele homem. Ele não levantou daquela cama, ele continua preso àquela cama e necessitado dos cuidados de outros, mas ele diz, o que eu vivo hoje em Cristo, a paz que eu sinto hoje em Cristo, é algo que não tenho palavras para explicar. Eu creio que o Senhor continua fazendo maravilhas, realizando milagres. Eu creio que o mesmo Deus que fez coxos, paralíticos levantarem e andar no passado é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou. Ele não mudou, ele é o mesmo. E é o mesmo Deus que dizia levanta, é o mesmo Deus que dizia faça, é o mesmo Deus que dizia não peques mais. E sabe, aquele homem paralítico, o Senhor Jesus vai dizer para ele, quando o encontra lá no templo, ele diz, não peques, para que não te aconteça coisa pior. Não peques mais, não volte a pecar, não volte a fazer o que você fazia antes, para que não te aconteça coisa pior. Isso tem a ver com a nossa autorresponsabilidade, meus queridos. Isso tem a ver com a nossa decisão agora. O que nós vamos fazer para recuperar o nosso bem-estar? O que nós vamos fazer? O que nós vamos agora pôr em prática? Que nós sabemos quantos de nós
são escravos do apetite, quantos de nós são escravos dos maus hábitos, quantos de nós são desobedientes às leis de saúde, quantos de nós somos preguiçosos, quantos de nós somos negligentes, quantos. A estes o Senhor vem hoje dizer, a nós o Senhor vem hoje dizer, volte, vá fazer o que precisa ser feito. Não sabeis vós, como diz o apóstolo Paulo, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, glorificar a Deus o nosso corpo, porque o nosso corpo pertence a Deus. Todos devem ser inteligentes no conhecimento de como lidar com a vida e a saúde. Cuidadosamente deve ser a vida física preservada e desenvolvida para que pela humanidade possa a natureza divina ser revelada em sua plenitude. Ter saúde para a glória de Deus. A revelação do organismo, ou a relação do organismo físico com a vida espiritual, é um dos ramos mais importantes da educação. Presta atenção nisso aqui, eu já estou finalizando. Olha o que está escrito, todos precisam entender isto. A relação do organismo, da nossa vida física, do nosso corpo, com a nossa vida espiritual, é um dos ramos mais importantes da educação. Muitos de nós consideram ter saúde uma coisa, fisicamente falando uma coisa, e vida espiritual outra coisa. Nós somos um ser numa unidade. Quando o nosso corpo vai bem, a nossa mente vai bem, a nossa saúde espiritual é outra. Muitas vezes fracassamos espiritualmente porque nós não temos usufruído do bem-estar que poderíamos usufruir se fôssemos mais atentos às leis da saúde, à mensagem de saúde, a mensagem que nós temos para viver e contar ao mundo que está caindo aos pedaços, doentes, ocupando estatísticas e mais estatísticas de gente adoecida pelas mazelas de um mundo que sofre, que tem doença no ar, na água. Nós estamos saindo ou nem saímos de uma pandemia. E quão rico é ter saúde num tempo assim? E nós precisamos muito, queridos, do Espírito de Deus para conformar-nos em obedecer a Deus, porque a mensagem de saúde nos foi dada como um socorro, como um refrigério, não é como castigo, é como graça, é como graça. Não separe a sua saúde do seu crescimento espiritual. Deve receber cuidadosa atenção no lar, na família, na escola. Todos precisam enfronhar-se em sua vida, nas leis que regem a vida natural. Quem permanece na ignorância voluntária das leis do físico e as viola por ignorância, pode estar pecando contra Deus. Todos devem colocar-se na melhor relação possível com a vida e a saúde. Nossos hábitos devem ser submetidos ao domínio de uma mente que, por sua vez, esteja sob a direção de Deus. Sob a direção de Deus. Meus amados, o Senhor nos tem dado o refrigério do Evangelho para visitar a nossa família, as nossas relações. O Senhor nos tem dado o Evangelho em Jesus Cristo, a instrução da palavra, o dom do Espírito, o cuidado do céu, para curar, para restaurar, para tirar os cativos e torná-los livres, para limpar da nossa mente as culpas que carregamos, o Senhor nos traz perdão. O Senhor nos traz o abraço da sua misericórdia. Mas assim como ele disse para Elias, depois de ter ouvido Elias, depois de ter entendido Elias, ele entendia.
Ele acolheu. Mas chega uma hora que ele diz, Elias, agora vai fazer o que precisa ser feito. E hoje, eu e você? Nós vamos fazer o que precisa ser feito para nós termos saúde física, mental e espiritual? Será que você já considerou que Jesus Cristo começou o seu ministério jejuando? Justamente fazendo o contrário daquilo que fizera o primeiro Adão, quando pelo apetite foi vencido, vem Jesus Cristo e vence o apetite no deserto para fazer você vencer o seu apetite, para fazer você e eu vencermos as nossas tentações, sejam quais forem. Você considera que Jesus Cristo veio dar a nós a todo tempo poder para nós resistirmos, para nós vencermos, para nós operarmos nesta vida com responsabilidade, para operarmos frente às nossas fraquezas, às nossas debilidades? Vem o Senhor Jesus e nos dá força, nos dá ânimo. E quando Ele nos dá força e ânimo, quando Ele nos dá coragem, quando Ele nos dá o seu Espírito, quando Ele nos dá a sua palavra, agora Ele diz, levanta, anda, levanta, vai, não peques mais, vai você, vai, faz o que precisa ser feito, volta para a tua família e conta o que eu te fiz, vai, anuncia, ide ensinai todas as coisas que você tem me ensinado, conta para todo mundo que é possível viver vida abundante, quando o mundo está caindo aos pedaços, porque eu sou o teu Deus. Eu, Deus que te saro, eu, Deus que te curo, eu, Deus que te levanto, eu, Deus, o teu Deus todo-poderoso, o mesmo que curou, o mesmo que salvou, o mesmo que fez o que as páginas da Bíblia contam, é o mesmo que faz hoje. Hoje é dia de você crer, levante-se crendo, faça o que precisa fazer crendo, faça pela fé, veja Deus agir, enquanto você com Deus age também. Veja Deus agir, enquanto com Deus você age também. Veja Deus agir, enquanto com o Espírito Santo você age também. Haja por você. Está em sua agenda. Que exercícios você fará hoje? Está em sua agenda. Que alimento maldito você vai tirar do seu prato hoje? Está na sua agenda do que você vai fazer, de como você vai agir hoje. Que maldição você vai tirar da sua mesa hoje? E que bênção você vai colocar no seu prato? Que bênção você vai colocar no seu copo? Sobre o que prato e que copo você vai pedir a bênção de Deus? Será que não é isso que hoje Deus te pede para fazer, para que você tenha saúde? Qual é o vício que hoje, em nome de Jesus Cristo, você vai abandonar? Qual é o vício que hoje, em nome de Jesus Cristo, você vai abandonar? Que você sabe tem destruído a tua saúde, tem destruído a tua fé, tem destruído você. Que vício hoje você abandona em nome de Jesus Cristo? Que maldição você larga para trás hoje e volta a viver vida abundante que o Senhor desenhou para você? O que hoje você decide fazer? Você vai pedir perdão para alguém porque o ódio, a raiva, o ressentimento tem amargurado a tua alma e você não perdoa e você está aí ansiosa, depressivo, deprimido, infeliz, carregando mágoas, os abusos que te fizeram, as agonias que implicaram sobre a tua vida, tamanha dor. Você vai continuar contando essa história até quando? Até quando? É hoje que você vai abandonar isto nas mãos de Deus e dizer, Senhor, me fizeram tudo isto, mas aonde o Senhor mandar eu vou, o que o Senhor mandar fazer eu farei, e hoje eu decido em nome do Senhor que eu vou agir para a tua honra e tua glória. Eu vou agir para a tua honra e tua glória. Eu não vou ficar somente embaixo de uma árvore pedindo a morte, eu não vou ficar contando a minha história, a mesma coisa, a vida inteira. Eu não vou ficar simplesmente relatando outra vez e outra vez como eu sou coitadinho, pobrezinho, como eu estou sofrendo, como estou acabado, como eu estou destruído. Isto o diabo gosta de ouvir.
Mas o mundo quer ouvir o seu testemunho, quando você disser, eu estava doente, eu estava miserável, mas veio o sopro de Deus, o Espírito de Deus, me revigorou a mente, e eu decidi agir no nome de Jesus, e tudo que eu passei a fazer em nome de Jesus, e eu fui agir com responsabilidade, autorresponsabilidade. Deus age, eu coopero. Deus manda, eu obedeço. Elias obedeceu, voltou, fez o que precisava ser feito. No próximo passo, Elias fora levado para a glória de Deus, sem ter passado pela morte. Estes somos nós, chamados pelo Senhor hoje para agirmos, porque nós temos a glória de Deus para recebermos. Hoje o Senhor nos diz para agirmos, fazer tudo que está ao nosso alcance e tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Se as tuas forças são poucas, a nossa força está no Senhor e a força do Senhor é tremenda. Se as tuas forças são poucas, as forças que vêm de Deus, a força que vem do Eterno, estas nos são suficientes. A força do Espírito, a força da palavra, a força da verdade, a força da unção de Deus na tua vida. Que esta palavra deixe o teu coração impregnado de fé e de convicção de que o Senhor está te chamando para assumir as tuas responsabilidades. E em nome de Jesus, nesta manhã, pela palavra de Deus, pelo Espírito que se revela a nós, eu convoco especialmente os adventistas do sétimo dia. Sejam coerentes com a mensagem do Evangelho, sejam coerentes com a mensagem de saúde, sejam coerentes com a verdade que o Senhor tem entregue para que seja vivida e distribuída aos milhares que carecem conhecê-la. Que Deus nos abençoe. Que nesta manhã, os coxos, os feridos, os angustiados, os abatidos, os infelizes, os ansiosos, os deprimidos, os que carregam transtornos, as mazelas, esta vida que temos enfrentado, esta manhã, em nome de Jesus, eu clamo que seja um dia de vitória, um dia de você levantar-se, apresentar-se a Deus, decididamente, ouvir a Deus e agir. Hoje é dia de responder, Senhor, eu hoje coopero com a tua obra, eu hoje decido viver para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Podemos cantar um hino? Agora.
batalha é grande, mas estando com Deus, Ele sempre vai segurar nossas mãos, né, irmã? Amém. Sem vitimizar, né? O Senhor é a nossa força. Amém. Glória a Deus por isso. Sua mensagem falou muito forte ao meu coração hoje, especialmente essa mensagem sobre a saúde, que nós somos responsáveis pelo milagre, né? Não tem como ficar pedindo a Deus o milagre se eu mesmo estou destruindo a máquina, né? Pois é. Uma outra coisa que você falou, que eu penso exatamente igual, de que essa história de cuidarmos da saúde não tem a ver diretamente com a nossa estética, muito embora contribua. Tem a ver com a presença do próprio Espírito Santo trabalhando em nós. A mente tem que estar lúcida para receber isso, né? E o outro aspecto da mensagem de saúde é a missão. Ela tem que abrir portas para as pessoas. Por que vocês são tão lustrados assim, né? Por que vocês brilham assim? Não é porque a gente tem hábitos alimentares, vida muito diferente. Como é que é isso? Vem aqui, deixa eu te explicar. Quando você explica isso, entra com Jesus Cristo. Médicos, missionários. Muitos dos nossos vegetarianos estão mofando dentro das igrejas, Darley. Exato. Para que esse vegetarianismo? Para si mesmo? Não dá. Nosso vegetarianismo, nossa vida saudável precisa nos expor ao mundo doente. Exato. Temos que compreender holisticamente essa mensagem que você tão bem nos apresentou hoje. Tem uma menina aqui que quer agradecer sua presença. É ótimo ser menina. Minha amada Darleide. Oi, minha amiga. Quer que eu chore logo de manhã, porque eu me emocionei demais ao te ouvir hoje. Você foi num crescente a cada dia, preparando para entregar essa mensagem tão forte hoje. Eu fui agraciada e abençoada e eu estou convicta de uma coisa. E o pastor tem sempre repetido isso, do poder das conexões. Vamos juntas nessa jornada? Eu Sim. te quero mais, porque eu quero cada vez mais de Deus. Porque como eu quero uma experiência mais profunda com Deus, eu quero mais de você, que é a parte visível de Deus. Amém. Eu te amo, Darleide. E Eu eu também. preciso de você para ser feliz, porque você é a parte visível de Deus. E eu creio ainda mais em Deus, porque você existe. Me impactou tanto. Eu anotei na minha Bíblia, numa delas, algo que eu não havia percebido e hoje você me despertou para isso. Aqui em 1 Reis 19, Deus pergunta para Elias: o que fazes aí? Para Adão ele perguntou: onde estás? E eu vou desenvolver esse tema a partir de você. Eu gosto também quando você hoje fala de todas as áreas da vida, porque as pessoas separam, elas separam. E aí elas perguntam assim: Darleide, Raquel, vocês vão espiritualizar tudo? Não, nós não vamos. Está espiritualizado, ou no reino das trevas, ou no reino da luz, e eu escolho hoje o reino da luz. O apelo que você fez me sacudiu. Eu te amo demais. Eu sou tão agradecida que você acredita em mim e você vem junto comigo também. E eu vou com você. E você sabe o quanto você é importante na minha vida. E quando você se pôs intercessora por mim num momento de desafio da minha saúde, Deus te ouviu. Que mais quer que eu te diga? Obrigada, minha querida. Eu quero que você só diga que Deus é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. A nossa conexão é verdadeira, nossa conexão já dura muitos anos e nós, de fato, temos sido muito abençoadas, agraciadas em levarmos outras pessoas a considerarem que Jesus Cristo é o centro da nossa vida
Jesus Cristo e sua palavra é o que nos motiva a cada dia, levarmos outros, especialmente muitas mulheres sobre as quais você tem influência, muitas mulheres a quem você já abençoou com o seu trabalho, muitas mulheres que nos escutam e que todas as vezes que você e as suas filhas veem o meu programa, querida Ive, amada, a Annelise, que eu amo também, que família preciosa, e eu simplesmente, e os genros e neta, enfim, mas todas as vezes que vem os programas, sempre tem aquela avalanche de comentários dizendo que bênção ver vocês juntas. Então, eu gosto muito dessa conexão. Obrigada ao pastor Wagner pela oportunidade de estar aqui, juntamente com a Raquelzinha, todos os dias me abençoando também. E a todos, que Deus nos abençoe. Eu também amo muito você, minha amiga. Deus abençoe E muito. eu quero deixar um desafio para o pastor Wagner e para você. Ah. Que tal, daqui a algum tempo, tipo mês de agosto, se você não estiver em alguma outra parte do mundo, fazermos aqui na Sala 57 o consultório da Sala 57. Boa. Quem sabe eu vou tô mexer com a vendo, cabeça do pastor Wagner eu já e estou vendo, vamos. isso aqui, né? Versão 57, consultório de família. Que coisa tremenda. Olha, Que aqui, vamos a gente falar está sobre... vendo uma edição disso aqui, né? Vocês duas estão lá, assim, com frequência, e sempre é uma bênção vê-las atuando ali. Podemos repetir isso com alegria, com certeza. E outra coisa que eu apreciei demais hoje é esse seu estilo, que eu aprecio, e como disse o pastor Wagner, comungo e pratico, é quando você fala de coisas práticas que precisam ser feitas. Quando eu tenho atendido vários clientes, uma das primeiras coisas que eu passo é: comece a tomar água. Simples assim. E é isso. Você hoje falou de coisas práticas que me chama de novo a responsabilidade e a autorresponsabilidade. Pastor Wagner, eu te amo. Eu te também. amo porque você ouviu o Espírito Santo quando disse: traz Darleide Alves para a Sala 57. Tudo no relógio de Deus. Aconteceu. Isso estava reverberando aqui, mas havia um momento em que o senhor queria mexer a pedra. A Darleide fez um processo de aquecimento importantíssimo para a nossa vigília da noite. Né? Muita coisa vai acontecer lá, porque aqui na madrugada aconteceram coisas muito importantes. Darleide, os pastores Abdoral, Adevaldo, Adson, Aguinaldo, Ednei, Esmeraldo, Gilberto, Ideraldo, Ivair, Ivo, Jairo, Alves, pastor José Alves, Gilson Almeida, João Carlos, Juan Carlos, pastor Joaquim, pastor Luiz, pastor Gondim, pastor Misael, agradecem pela sua disponibilidade. E todos eles querem o seu número de telefone. O que é que eu faço? Tem pastores aí, há muitos eu não conheço pessoalmente, outros conheço, como o pastor Abdoral, um servo de Deus, pastor Gondim, enfim, vários desses pastores. Pastor Paulo Prazeres, que vai estar hoje na vigília com jovens, que servo de Deus. Então, eu sou muito feliz por ter o cuidado de tantos pastores, servos fiéis ao Deus Altíssimo. Um abraço a todos, muito obrigada pela cobertura espiritual. Sala 57 agradece a disponibilidade a partir de domingo às 20 horas, na Novo Tempo, uma semana de oração ao vivo com a irmã Darleide e a Arautos do Rei. Então, vá para essa semana, convide seus amigos. Tenho certeza que apelos feitos ali farão grande diferença na vida de muita gente. Obrigado, Raquelzinha, pelas conexões. Amo você. Grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus a acompanhe no dia de hoje, nas atividades. Sei que você está mudando, está complexo o processo aí, né, na sua caminhada. Que Deus te abençoe ricamente. Tá bom? Um grande dia para você. Obrigada, Deus abençoe a vocês também, viu? Pastor, sempre que a Raquel falou agora do WhatsApp, tem um WhatsApp que não sou eu quem atende, mas é uma forma de chegar até a mim, é o 12981656750. Ai, meu Deus, o que essa multidão vai fazer? 12981656750. Mas é que eu gosto de alguma maneira, ser acessível. E estou nas redes sociais também, da Rede Alves no YouTube, Instagram, enfim. Fiquem com Deus, se cuidem, sejam felizes. O consultório de família fala, tem muita gente aqui que agora, está vendo, não é adventista,
Fala para a gente o horário do consultório de família que entra ali na Rede Novo Tempo. Todas as terças, às 10 da noite, é um pouquinho tarde, então eu costumo sempre lembrar que tem no dia seguinte, na quarta-feira, à 1 da tarde, a reprise. Mas ele é ao vivo na terça-feira e tem essa reprise na quarta-feira, consultório de família, tratando de temas que são fundamentais para o bem-estar da saúde em família, o bem-estar de toda a família, seus relacionamentos e as conexões. Então fica esse convite aí na TV Novo Tempo e na Rádio Novo Tempo também. Conexão, Sala 57, Novo Tempo, Sala 57. E é isso aí. Vejo luz, como diz o pastor Paulo, prazeres nisso. Muito obrigado mais uma vez, Deus a acompanhe no dia de hoje, que seja uma grande bênção a sua jornada. Amém. Obrigada. Tchau. Muito obrigado. Fica com Deus. Que bom, né, irmãos? Que agradável, né? Momento gostoso da Sala 57. Muito bem. Eu vou chamar a Val aqui para a gente... Não será um testemunho como os que você costuma ver na sala. Eu quero fazer apenas um registro. Deixa eu ver se Val ainda está por aqui. Val. Se não, acho que ela tem que sair para o trabalho. Não, está aqui. Ô, Valzinha, vem aqui, minha filha. Bom dia. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia, meu pastor querido. Bom dia, Sala 57. E aí, João, beleza? Tudo bem, pastor? Bom dia. Sim, hein, garotinho? Maravilha. Outro dia eu fiz um desafio para a gente sair para a casa dos vizinhos, etc., e impactar os vizinhos, né? Você cumpriu essa missão. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, pastor, enquanto o senhor pregava, meu coração queimava. Eu falava, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu tenho essa dificuldade de bater na porta assim, embora eu fiz lá onde a minha família mora, aqui eu nunca tinha conseguido fazer. E eu passei o dia orando, falei, eu vou. Eu falei, Senhor, não deixe que se esfrie, eu quero ir mesmo. E passei assim o dia pedindo o Espírito Santo, e eu conversava, eu vou, mas eu quero ir com o Senhor, não quero ir só. Aí, à tarde, eu fui, bati na primeira casa, eu moro no 4º andar. Pastor, antes eu queria só falar uma coisa que eu vou esquecer no final. Eu entendi, nós moramos aqui há 16 anos nesse lugar, nós moramos em prédio, em apartamento, né, popular, e assim, nós temos um desejo grande de sair daqui. E nós estamos aqui há 16 anos, eu entendi, pastor Wagner, aqui agora, por que eu ainda estou aqui? Porque eu não cumpri a minha missão aqui ainda. Tenho certeza. Bati na primeira porta e eu fui para falar com a dona da casa, né, mas quem atendeu foi a filha, uma jovem de 38 anos. E aí, na hora que eu vi que a dona da casa não estava, né, eu perguntei se ela estava, falou que não. Aí pensei em, tá bom, tchau. Eu falei, não, eu vim aqui, quem tá aqui é ela, é com ela que eu vou falar. O som estava ligado, ela estava fazendo faxina, eu falei, eu vim orar com você. Eu nem perguntei se podia. Eu vim orar com você. Entra. E aí eu perguntei para ela se ela tinha algum pedido especial. E ela começou a contar toda a vida dela para mim. Uma menina sofrida, sabe? Separada, já foi presa. Ela contou tudo para mim, foi contando. Eu percebi que ela precisava conversar. Ela falava assim, ininterrupto, sem parar. Falou tudo e, enfim, ela não fez nenhum pedido de oração, mas eu entendi tudo o que ela precisava ali. Aí eu li Isaías 41:10. Chamei ela para orar, a gente se ajoelhou, de mãos dadas, ela apertou minha mão forte, nós fizemos a oração, coloquei a família dela né, toda nas mãos de Deus, e aí eu levantei, dei um abraço forte nela, me abraçou apertado e falou assim para mim, como é bom receber uma oração logo no início da semana, né? Aí eu falei, pois é, hoje é o primeiro dia da semana, domingo, né? Aí desci, isso lá no 5º andar, pastor, eu saí, eu falei, Senhor, onde eu vou? Eu subi no 5º, eu moro no 4º, depois do 5º eu desci pro 3º. E eu bati numa porta de uma pessoa que... Vou falar mais baixo, né? Bati na porta de uma pessoa que... Ela é muito briguenta, sabe? Ela é muito briguenta, ela é... Sabe, agora também entendi que eu fui nas 3 casas das pessoas que mais precisam, são mais carentes. Só agora que eu entendi isso, tá aqui, depois que você me falou. E quando eu bati na porta dessa moça...
que ela briga, ela fala palavrão, e eu percebo assim, ela grita tanto, pastor, que sabe quando a pessoa grita até ficar rouco, tentando explicar algo ali dentro da casa, mas só no grito, e eu sempre falei para o João, ela é carente, ela faz isso porque ela é carente, ela precisa de atenção. Aí eu falei para ela que tinha ido orar por ela, ela estava muito gripada até, aí ela falou, pois não, ela abriu a porta só um pouquinho, mas na hora que eu falei, eu vim aqui orar com a senhora. Pois não. E eu entrei, né, me ajoelhei, ela não estava bem, estava muito gripada, eu falei, eu vou me ajoelhar, a senhora fica do jeito que a senhora achar que tem que ficar. Tá bom. E na hora que eu terminei a oração, sabe quando a pessoa, ela olhava para cima, ela mexia assim, ela fez tudo para não chorar, percebendo ali que ela estava com muita vontade de chorar. Aí eu falei assim para ela, dona Neide, meu marido tá me chamando a atenção, que eu falei o nome. Dona Neide, eu queria que a senhora soubesse uma coisa. No quarto andar, a senhora tem alguém que pode contar sempre, para qualquer situação. A Val, tá? Sabe o que ela me respondeu, pastor? Isso me fez entender que as pessoas, elas observam a gente o tempo todo. Ela falou assim para mim, eu sei, bem calminha, eu sei disso, sabia? Falei para ela que ela era preciosa para Deus, que Deus a amava muito, que ela chamasse pelo nome de Deus quando ela precisasse de socorro. Ela falou assim para mim, quase chorando. E você sabe por quem eu chamo, né? Ela fala umas coisas muito feias. Fui embora. Do terceiro andar, eu fui pro segundo. E lá no segundo andar, eu bati na porta de um casal que é de uma outra denominação, que eles vêm aqui me pedir oração. Então, assim, olha o que eu pensei, aqui vai ser fácil, né? Porque eles vão ficar muito felizes, porque já é fácil, que eles já costumam vir aqui. E quando eu cheguei lá, tinha uma moça. Eu entrei com a Bíblia na mão, né? Que eu levei a Bíblia. E aí eu olhei assim, sabe? Aí eu falei assim, Senhor, aqui não. Olha, pastor, aqui não. Mas eu briguei com o Espírito Santo, pastor Wagner. Briguei com o Espírito Santo. Porque assim, eu falei, eles não vão aceitar a oração, ela vai falar alguma coisa com certeza, e fiquei naquilo. E ele mandava eu sentar, eu falei, não, eu só passei para ver como vocês estavam. Eu, realmente fui lá também para isso, né, que é um casal que não está bem. E aí eu comecei a tremer, eu escutava o que eles falavam, mas sabe como você não está nem prestando atenção na oração? O Espírito Santo falava, você vai me negar? Você vai me negar? Você não me convidou para vir? Né? Aquela luta. Você não convidou para vir com você? Quem vai fazer sou eu. Aí eu falava, depois eu venho. Aí eu olhava para a mulher, né? Para a senhora que estava lá, que é de uma outra denominação. Falava, meu Deus, o que será que ela vai falar na hora que eu oferecer uma oração? Aí eu ofereci a oração. Eu vim aqui orar por vocês. Eles falaram em coro, glória a Deus, os três. Os três. E aí a moça falou assim para mim, coloca meus filhos aí. Né? Na hora que eu ofereci a oração, eu falei olhando para a moça, pensando assim, nossa, ela vai repudiar, porque é alguém que costuma não aceitar a oração, tá? E aí, ela falou o nome dos 3 filhos dela, eu ajoelhei e comecei a orar, né? E eles foram dando glória a Deus. Pastor, aconteceu algo que eu acho que eu não posso falar, né? Que eu expliquei para o senhor que eu tenho muito medo. E sabe o que eu achei incrível, pastor Wagner? Nunca aconteceu. E quando eu perdi o medo, aconteceu. Tá? E aconteceu e eu orei, entendeu? E eu continuei orando, entendeu? Na hora que eu falei amém forte, levantei da oração e fiquei tranquila. Quando eu falei amém bem forte, aí parou o que estava acontecendo. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí eu falei amém, e em nenhum momento eu senti medo, em nenhum momento, sabe? E eu saí de lá muito feliz. Aí da terceira casa eu não consegui mais ir para outra, eu vim para casa chorar. E glorificar a Deus aqui onde eu estou, no meu quarto de guerra. Aí eu passei a mensagem para o senhor. Eu não te mandei um áudio, eu mandei uma mensagem, porque o senhor ia se assustar. Tamanha emoção. É uma dedução que você tem que para mim é muito relevante. Eu quero mudar daqui e agora entendi por que não devo. Não cumpri minha missão. 16 anos que você mora nessa região, a primeira vez que você bate as portas para orar pelas pessoas.
Eu já fui outras vezes, mas assim, a pessoa chamou e também no momento difícil, que eu sabia que ela estava passando, eu fui lá e falei, olha, eu sei que você está passando por isso, eu vou orar. Mas fora isso... E eu vou na casa de todos, pastor. Eu vou na casa de todos, porque quem vai fazer não sou eu, é o Espírito Santo. E quando você chama ele para ir junto, não importa. Não importa que denominação, não importa que classe, entendeu? É o Espírito Santo que vai fazer através de você, não é você. Irmãos, entenda o que eu vou dizer. Nós temos que ser mais atrevidos. Não é intrometidos. Não tem que ser indiscreto, mal educado. Mas nós temos que ser mais atrevidos. Sabe, um pouco criança? Aquelas atitudes que você olha assim, meu Deus do céu, fez porque é criança mesmo, né? A gente tem que chegar à conclusão de que fez porque é cristão mesmo, né? Oh, as pessoas estão esperando a gente, irmãos. As pessoas estão esperando a gente. Como é que a gente fica em casa? Como é que a gente passa o dia inteiro, a semana inteira, a gente embaixo de uma porta? Tem pessoas que estão aqui, que moram há anos em uma rua, e as pessoas nunca receberam uma visita dessa pessoa, porque o nosso adventismo é tímido. A gente tem medo. Medo de interpelar pessoas. Ora, pastor, se eu bater na porta e a pessoa não me receber e for grossa comigo, qual é o problema? Qual é o problema? Se desculpe, saia dali, bata os pés, como a Bíblia disse. Continue orando por essa pessoa. Mas você vai ser tão bem atendida por outras que não vai nem lembrar dessas. E isso faz muita diferença. Porque na hora que a gente se aproximar dessas pessoas, ganhar o coração delas pela atenção que nós damos a essas pessoas, quando a gente entra com a ideia da Bíblia, elas já estão lendo a Bíblia. Eu não entendi, pastor. Quando a gente entrar com a Bíblia, elas já estão lendo a Bíblia. Você é a primeira Bíblia que ela vai ler. Vai fazer sentido quando você oferecer determinadas coisas, porque vai fazer sentido quando você explicar determinadas coisas na palavra, porque você já ofereceu isso antes. Vê, a Val disse para a senhora, você pode contar comigo. Ela disse, eu sei que eu posso. Nós somos Deixa eu falar observados. só uma outra coisinha, pastor. Quando o senhor falou que nós somos a Bíblia, essa senhora que estava na terceira casa, que eu nunca tinha visto, ela falou assim para mim, eu conheço você há muitos anos. Eu falei, de onde? De ver você passar. Ela falou isso. Aí eu falei, onde? Quando você passa para pegar o ônibus, eu sempre olho, eu falo isso para honra e glória de Deus, né? Eu tenho medo de falar as coisas, as pessoas vão achar que está querendo aparecer. Ela falou assim, eu vejo você passando todos os dias, e eu falo assim para mim mesmo, essa irmã, ela passa aqui todos os dias, ela é tão arrumadinha. Eu acho que ela prestou atenção na minha roupa, que eu passava todo dia. Arrumadinha no sentido de vestuário, né? Cristão, entendeu? De bem arrumada, de decente, Isso. né? De representar bem o cristão, né? Nossa, essa senhora veste... Oh, desculpa, a senhora não, esta jovem senhora. Olha! Veste tão bem, né? Veste tão bem. Então, irmãos, as pessoas estão só esperando. Por que a gente fica em casa? Eu fico perguntando. Por que somos tão tímidos? Pega só... Ó a senha de acesso. Bom dia, vim orar com você. Olha que loucura, né? Que coisa linda isso. Não precisa nem perguntar se pode. É. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Vim orar com você. Mas quem é você? Eu sou o pastor Wagner. Eu sou seu pastor, eu vim orar com você. Isso vai dar certo. Ora antes, pede ao Espírito Santo para ele te indicar as casas. Tem casas que você não deve ir, ele vai dizer para você. E tem aquelas que você deve ir, ele vai dizer para você também. Sabe, é isso, irmãos. Lembra que eu falei hoje de manhã, logo quando a gente abriu a reunião, se a gente não transmitir nossa experiência com Deus, o próprio Deus pode aparecer e não vai fazer diferença na sua vida, porque só vida gera vida. Primeiro começa com ele e continua no outro. Começa com ele e continua no outro. Israel passou e morreu no deserto, com todas as evidências e sinais que Deus manifestava diariamente diante daquele povo. Se você ficar só olhando os sinais e não transmitir sua experiência, você vai morrer, irmão.
Sai de casa. Sai de casa. Vai para a rua. Bate nas casas. Ore com a pessoa do supermercado. Ore com a pessoa do posto de gasolina. Ore com a pessoa... Outro dia entrei numa loja, Val, cantando um hino, né? Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tem. Entrei na loja, cantando. Aí a mulher falou assim, nossa, mas você está cantando hino? Eu falei, amo cantar hinos. Ela disse, eu também amo cantar hinos. Eu comprei, orei com a mulher da loja. Por quê? A maneira como você entra, a maneira como você se expõe, né? As pessoas estão esperando isso. Posso falar só mais uma coisinha, pastor? Ontem, depois que o Odilon e a Viviane testemunhou, foi lindo o testemunho deles. Eu chorei tanto dentro do ônibus, falei, ainda bem que eu estou de máscara, ninguém está vendo. Aí eu cheguei lá no meu trabalho, eu falei, gente, eu orei com a minha patroa, aquele dia lá que eu contei o testemunho, eu nunca mais tinha orado. Eu falei, o que eu estou fazendo? Ela com problema, está com problema na barriga, está enorme, né? E aí eu falei, eu vou orar com ela hoje, mas eu senti aquele desejo, vendo eles falarem, sabe, da maneira que eles levam o evangelho e tal. Aí eu cheguei lá e fui direto no quarto dela. Eu nunca fiz isso, não. Assim, ela tá deitada, eu fui lá no quarto dela, tava ela acordada e ela deu oi, com a mão na barriga e tal, ela tá com um problema, tá enorme. Aí eu entrei e falei assim, eu vim orar com a senhora, posso? Pode. Ajoelhei lá, elas ficaram tão quietinhas, a menina, ela é especial, né? E ela costuma ficar brava, né, quando eu começo a conversar com a mãe, ela ficou quietinha, eu ajoelhei, entreguei o dia dela, tudo nas mãos, está passando por alguns problemas difíceis. Ela olhou para mim, obrigado. Depois ela desceu novamente, e ela falou, Val, muito obrigado pela oração que você fez. E o que me motivou, é claro, o Espírito Santo, mas vendo a maneira que o Odilon falava ali, do jeito que ele leva o evangelho, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer mais, Senhor. Aí eu orei novamente com ela. Louvado seja Deus. Aí, Joãozinho, tá ouvindo, né, irmão? E nós aí esperando esse tanque encher para ver esse batismo. Não poderia deixar de dar-lhe a chunchadinha celeste, irmão. Estamos orando por você, viu, amado? Sempre. Amém. Obrigado, Tá, pastor. obrigadinho, muito obrigado. Vou chamar o Marcelo Novaes aqui. Marcelo, acorda, meu filho, vem para cá. O Marcelo também tem uma história boa para contar com a gente aqui num desafio que ele aceitou. Val e João, amo vocês. Obrigado pelo breve testemunho. Obrigado, Amamos o senhor, pastor. Amamos, senhor. Demais da conta. Isso, fica com Deus. Marcelo, no dia que a gente falou sobre o nosso... Você está liberado, pode abrir aí. Quando a gente falou sobre o nosso desejo, né? Sala 57, missão 1000, alcançamos dentro da sala 1000 estudos bíblicos ativos, né? Quem está cheio do Espírito Santo prega a palavra. Você fez alguma coisa no seu status, rede social? Como é que você reagiu a isso aí? Na verdade, já estava, né, com essa... As pessoas estavam me incomodando. Vai para a rua, chega do ficai, né? Está na hora do id, né? Chega de sentir, agora vai desaguar. Né? Então, comecei, na verdade, um grupo, a gente começou numa missão, no programa da igreja, né? Que era o programa do Ministério da Mulher. A gente começou com uma ação. A igreja, nosso grupo é muito próximo da Unidade Básica de Saúde, né? A igreja que a gente fundou aqui em Praia Grande, Espírito Santo. Então, fizemos uma ação ali a gente fez um café da manhã para as pessoas que chegam na unidade básica. Geralmente chegam com fome, porque eles vão muito cedo para a fila, e a gente também chegou muito cedo, mas com alimento, com chás, com cevada, com bolos e pães, e as pessoas iam ali para saber se a gente estava vendendo, senão a gente estava doando. Aí tinha livro de Impacto de Esperança, tinha folheto, tinha curso bíblico, e ali eles pegavam os alimentos e, ao mesmo tempo, né, eu fazendo o cadastro, pegando o telefone e perguntando se aceitavam fazer o curso bíblico. Então, ali começou a sementinha da missão. Eu falei assim, eu gostei desse negócio, isso é bom de fazer. E ali, então, eu cadastrei mais ou menos umas 30 pessoas e comecei a fazer contato com ela, criei um grupo, e algumas pessoas mostraram interesse, outras já começaram a fazer o curso, né? E outras ainda não, mas pelo menos foram convidadas e tem o cadastro delas. Então, estou sempre na manutenção, né, desse contato. Se posso fazer mais.
Eu tenho um Facebook, né, da minha vida, né? Tem 5.000 seguidores nesse Facebook, o número máximo. E nele tem todos os meus registros da minha vida de antes da igreja, eu não apaguei. E nesse Facebook eu tinha uma certa restrição, pensei, como vou postar coisas de Deus aqui? Eu não apaguei esse Facebook. Só que eu comecei, de uns tempos para cá, a postar coisas, mostrando mesmo, né, desde meu rebatismo. E aí, ali tem todo o histórico. Você for passando uns anos atrás, você vai vendo quem era eu e quem sou, né, pela transformação. Eu pensei, agora eu vou fazer uma outra coisa, eu vou oferecer, né, um curso bíblico, e ali eu coloquei, né, uma chamada sobre o curso do grande conflito, né, o conflito entre o bem e o mal, e criei um link para o WhatsApp. Né? Então, a pessoa ali, geralmente as pessoas ficam meio confusas, né? O que é isso? Né? E, então, muitas entraram nesse grupo perguntando o que era. Então, tem um pré-cadastro, nem todas efetivaram, mas ali é um bom canal de comunicação, eu percebi. Muitas entraram pelo Messenger direto, perguntando, e agora você é crente? Né? Que bom, né, isso? Eu sempre fui, eu sempre fui. Né? Agora o Senhor me resgatou novamente. E ali é um espaço onde, né, dá para conversar e muitos interessados têm aparecido. Sei que a sementezinha da missão foi estimulada pela sala. Né? Outro dia eu estive também lá fui resolver um problema numa rede de abastecimento, né, de energia, EDP. Levei um monte de panfletinho, né, folderzinhos de missão. E tinha lá do sétimo dia, tinha do grande conflito, tinha sobre a lei, tinha um de Viva Melhor, que são os 8 remédios naturais. Estava com vários. Aí você distribuiu para todo mundo que estava na fila, sentado, esperando atendimento. Aí, para um deles, eu dei o Viva Melhor. O senhor falou assim, você trabalha em alguma ONG? Eu falei assim, trabalho numa ONG chamada ADRA e ASA, a gente cuida da saúde das pessoas. Né? E ele disse, mas você é da igreja adventista? Eu já fui adventista? Eu disse, olha, que bacana. E aí ele pegou, estava com vários panfletos, ele falou assim, eu quero vários, porque agora eu vou distribuir também. Aí ele pegou vários, né? E ele sentiu o desejo naquele momento, de fazer um trabalho missionário, embora ele estivesse fora da igreja. Né? Foi um bom contato, e essa pessoa, então, peguei o telefone dela e possivelmente é um resgatado, né? Eu contei um pouco da história. E como que é importante, né? O Espírito Santo, quando nos impressiona a fazer algo, e todo dia é uma impressão. Né? Ontem mesmo, pela manhã, o Senhor me disse, olha, vai ali no bairro muito pobre, aqui próximo. Eu estava atendendo, eu não podia sair daquela hora, eu disse, eu não posso, eu tenho vários atendimentos. Aí, na hora que deu a tarde, sobrou uma vaguinha, eu fui. É um bairro perigoso, mas estava quase escurecendo. Chamei um parceiro para ir, mas não tinha ninguém, eu vou sozinho. O senhor mandou. Aí peguei o carro e fui. Aí eu pensei, é aqui que você vai parar. O senhor me impressionou. Eu falei assim, não, senhor, está muito perto de casa, eu mudou em outro bairro. Aí eu fui para outro bairro, tentei entrar lá, mas aquele moço não tinha mandado você parar. Aí eu falei, se ele estiver lá, eu vou parar. Aí eu passei, o moço estava entrando na porta. Eu passei de carro direto. Eu disse, não, você não parou de novo. Eu voltei. Eu disse, não tem que parar, porque está mandando demais. Aí eu parei, e ao conversar com ele, esse moço estava parado, ele chorou muito, porque estava desempregado há vários meses, e ele fica bem próximo da igreja, e convidei, e ele aceitou fazer o estudo bíblico. Eu saí para fazer um cadastro para estudo bíblico, fui no bairro que não era para eu ir, né? Não fiz curso, fiz visita, distribuí panfleto, fiz cadastro de pesquisa de evangelismo, mas aquele que o senhor tinha mandado eu parar, naquele momento eu orei por ele, estava desempregado, aceitou fazer o estudo, quer dizer, o Senhor direciona, né? Os anjos vão à frente, né? E tenho aprendido muito com isso. Tenho gostado, acho que nosso lugar é na rua, né? É no púlpito, é na igreja, mas é na rua principalmente. Nós temos esse estilo de vida, Marcelo, reorienta nossa permanência no culto. O culto é uma celebração disso. O culto precisa ser uma celebração do meu movimento semanal, movimento na vida das pessoas, minha experiência. Marcelo, se nós não tivermos experiências pessoais com Deus, não faz sentido religião. É a experiência pessoal da busca
que é a sua amizade com Deus e a sua amizade com outros, porque você é amigo de Deus. E esta amizade tem a intenção de revelar Cristo para eles. Se não tiver isso, Marcelo, pode ser... Eu escrevi um texto refletindo ontem sobre algumas coisas. Ele é um texto duro, mas é verdade, sabe? Se eu encontrá-lo aqui, é duro o texto, é duro. Eu confesso que ele é duro, mas ele é verdade. Eu vou ler para vocês. Diz assim, ó: somos uma igreja morna, destituída de poder, assentada arrogantemente sobre um conjunto de doutrinas irrefutáveis. Somos uma igreja morna, destituída de poder, assentada arrogantemente sobre um conjunto de doutrinas irrefutáveis. Nossas doutrinas são irrefutáveis, mas essa não é a questão. A nossa vida cheia de poder é que é o testemunho. Nós não podemos nos amparar na doutrina. E esse poder, ele se dá lá na rua, quando você faz essa conexão, essa ligação intencional com pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Aí toda a doutrina vai fazer sentido. Agora, guardar a doutrina para você, como guardar o vegetarianismo para você, como eu tenho a bênção e guardo para mim. Aí é a descrição de Laodiceia. Pastor, de onde veio? Laodiceia é morna, é cega, é orgulhosa, acha que não precisa de nada. Entende? É nua. Por quê? Porque a sua doutrina é irrefutável. É irrefutável. Tá bom, então, beleza. O que essa doutrina está provocando em mim? E o que ela provoca nos outros? Então, pois não, pode falar. Pastor, desse ouvir, o primeiro ficar, né? O ficar para o revestimento de poder, o ficar para buscar a unção, o ficar para dizer, daqui eu não saio, Senhor, enquanto não for ungido pelo Senhor para ir, né? Porque o ir pelo ir também, né? O ir pela uma simples distribuição de livros, ou de folders, ou de fazer um evangelismo para cumprir metas, e eu tenho batido um pouco nisso, né? Sem antes ficarmos buscando a unção, a coletividade da congregação, no sentido de estar de joelhos dobrados e pedindo, Senhor, a unção, a plenitude da unção, né? O revestimento de poder, né? Para que os anjos do Senhor, né? Sejam os nossos companheiros de missão e que vá à frente. Sem essa armadura, né, angelical, e sem essa unção do Espírito, né, o ID ele não tem efeito funcional, ele pode ter efeito estatístico, mas ele não vai ter efeito de conversão, porque quem converte não sou eu, quem converte não é a nossa doutrina apurada, as nossas 28 crenças fundamentais, elas não convertem ninguém. Elas convencem pessoas. Convencem. A conversão, a mudança de vida é proporcionada pelo Espírito, né? E o principal discipulado, quem faz é o próprio Espírito. A igreja primitiva, Marcelo, ela me revela coisas importantes quando estudo detidamente as nuances dessa igreja. Quando você estuda Atos, diz que a igreja era forte na doutrina, eles estavam de casa em casa, havia um mesmo sentimento neles. E aí Ellen White diz que quando eles entravam nas casas, eu até falei para Darley de ontem, que eles falavam para as pessoas que eles entravam para o evangelismo, eles diziam quem era Jesus e quem eles eram para Jesus. Era a mensagem diferente deles, a mensagem distintiva deles, quem era Jesus para eles e quem eles eram para Jesus. Mas eles eram fortes na doutrina. Percebe? A proclamação é Jesus e o que Jesus fez neles. Mas eles eram fortes na doutrina. Essas duas coisas têm lugar, mas uma vem primeiro. O que vem primeiro? Quem é Jesus para mim e quem eu sou para ele. A doutrina entra como adicional
com relação à verdade que liberta, que está toda agregada em Cristo, essa doutrina. Não tem sentido o sábado sem Jesus Cristo, mas o sábado cristocêntrico tem todo sentido. Entende? Essas coisas precisam estar casadas na proclamação, né? Ontem esteve um senhor aqui, ele já é um pouco mais velho que eu, deve ter uns 60 e poucos anos de idade, e ele, desapontado com uma das igrejas que ele frequentou a vida inteira, tradicional, não adventista, estava com um panfleto, né, falando cristianismo e não igrejismo, me convidando para um bate-papo religioso. Ele estava rodando pelo bairro todo distribuindo esse panfleto, só com o número de telefone dele. Eu falei assim, nós podemos fazer esse debate aqui, porque a questão dele era discutir a questão da igreja primitiva. Eu falei assim, esse é um bom parceiro para ele trazer pessoas interessadas em discutir a igreja primitiva, porque daí, sim, reunido aqui no meu espaço, que é um espaço que eu tenho, esse espaço para poder receber essas pessoas, é uma grande oportunidade para, ao discutir a igreja primitiva, discutir quem é Jesus, né? A lei, ao testemunho, e né, aproveitando ele desapontado e com a questão da coisa da igreja, mas fazê-lo entender, a partir da igreja primitiva, a necessidade do reunir-se, da cooperação mútua e na busca, né, mesmo da essência do nosso evangelho. Eu acho que o Senhor vai colocando pessoas, né, para a missão, né, e faz aparecerem na vida da gente. Esse moço provavelmente está frustrado com uma igreja em que a ausência de Cristo é muito sentida lá. É uma igreja, mas e aí? E as práticas religiosas agudas? Tem um testemunho aqui de um cara que matou a filha do rapaz, né? E aí todo mundo na sala de julgamento odiando aquele homem, e ele levanta e diz, olha, eu não odeio você. Mas tem uma frase que ele diz, é muito interessante. A sua atitude tornou muito mais difícil a prática do que eu creio. Porque você matou minha filha, mas eu perdoo você. Rapaz, isso é de um poder extraordinário, na capacidade de discernimento tremendo desse indivíduo. E é exatamente isso, a prática, né? Igreja não tem problema nenhum, mas aquela igreja que ele está rejeitando é uma igreja que não tem vida espiritual em Cristo, fundamentada em regras e rituais e liturgias que o próprio Deus condena, né? O jejum de vocês, para mim, me faz... Porque o jejum não tem essência que vocês têm feito, quando Jesus repreende os fariseus por conta da sua exuberância externa e a podridão interna deles, né? Muito bem, obrigado pelo testemunho, sabe que eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque o Marcelo existe na vida da gente. Tchau, gente, obrigado, um grande abraço, amo todos vocês também. Até hoje à noite, grande abraço. Muito bem, queridos, Marcelo tem um lindo testemunho, a gente vai reeditar esse testemunho em algum momento, lembrando só que você precisa se preparar para a vigília, passe o dia em oração, tá bom? Agorinha, eu vou terminar a reunião agora, vou preparar o link do YouTube, tá? O link do YouTube da vigília sai agora, para você já pegar e disparar para todos os seus convidados, para eles receberem com antecedência e se prepararem para estar conosco às 19h30. Então, o link do YouTube sai agora. O link do Zoom só vai sair muito próximo à reunião, porque como eu preciso receber todos os que vão participar diretamente, testemunho, pregadores, etc., se eu liberar o Zoom agora, quando eu abrir 7h30, muitos deles vão ficar fora, porque rapidinho chega 1K. Então, eu primeiro preciso receber as pessoas que vão fazer parte diretamente da vigília, e aí eu vou liberar o Zoom às 19h30, tá bom? Mas o link do YouTube já estará disponível daqui a alguns instantes, assim que eu terminar a reunião de agora, tá bom? Combinados, vocês vão receber via lista, da mesma maneira como recebemos, lista de transmissão, os moderadores recebem, e aí a nossa cadeia de distribuição de link vai acontecer como acontece todos os dias. Um grande abraço para você, que Deus abençoe ricamente sua vida e o seu dia.
vamos em frente, né? Porque há muito o que fazer no dia de hoje. Para você, sai da caverna, para de se vitimizar, como a gente ouviu hoje. Bom dia com alegria para você, meu amigo. Vamos Bom dia com alegria! Bom dia. 1, 2, Bom dia, bom 3. dia, bom dia. Eu sei que a dor do quarto é grande, mas eu tenho que partir. Eu sei que a dor do parto é grande, mas eu tenho que partir. Bom dia com alegria. Bom dia, Vá. Até mais tarde, pelo poder do